Seja sempre louvado, amém, caros irmãos e também irmãs. Mais uma vez eu me encontro aqui na presença de Deus para agradecer a Deus por mais esse dia de vida e por ter vocês aqui junto comigo, junto conosco, assistindo esse vídeo. Quero agradecer todos os meus queridos irmãos e também irmãs que se inscreveram no meu canal. Quero agradecer os demais youtubers que também trabalham, cada um da sua forma, que divulgam os canais uns dos outros. Eu tenho vários irmãos que eu conheço que têm canais diferentes, cada um tem uma forma diferente de trabalho. O meu trabalho é mais na parte da evangelização. E o meu canal é pequeno, porém, às vezes pode achar um pouco repetitivo, ou até mesmo sem um pouco conteúdo. Mas é que o conteúdo do meu canal, irmãos, ele é um conteúdo que se refere mais ao anúncio do Evangelho. E não há como mudar, aquilo que Deus traz em frente para nós, a não ser se há alguns momentos que nós temos que falar alguma coisa, porque isso faz parte também, mas tem outros que falam aquilo que nós não falamos e assim vai. E de pouquinho em pouquinho, com humildade, nós vamos chegando até onde o Senhor quer. Eu não ganho nada materialmente falando para isso, mas espiritualmente eu me sinto confortável, porque para mim, vocês que me ouvem são muito especiais, até aqueles que me criticam, porque é um bom sinal. Se me criticou é porque ouviu o vídeo, né? Se ouviu o vídeo, ele tem direito de me criticar, não vou dizer que não. A única coisa que eu não me sinto bem, eu acho que ninguém se sentiria, é de ser xingado e de ser humilhado plenamente, né, irmãos, assim, diante de uma rede social, porque isso não é justo. Aceitar críticas é uma coisa, agora difamar e injuriar a pessoa, isso já não é crítica, não é? É diferente. Então nós temos que saber bem o que colocamos nos nossos comentários. Eu, graças a Deus, tenho vários canais que sou inscrito em canais de irmãos que fazem críticas, e nunca jamais vou xingar os irmãos, ao contrário, mesmo porque a minha função é falar de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: abençoai e não amaldiçoeis. E tem gente que fala: se sair da minha igreja, Deus vai matar. Se sair da minha igreja, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Olha, irmão, qual é o Deus que você está pregando? Esse Deus que você está pregando eu não conheço. Eu conheço o Deus de Israel, o Deus único. Ele é cheio de misericórdia, também é um fogo consumidor. Não quer dizer que ele deixa passar tudo assim, mas tem irmãos que exageram, irmãos. Tem irmãos que falam coisas que até aterrorizam. A pessoa fica até com medo. Isso por isso que eu não estou debaixo de instituição. Eu prego e creio que a minha casa, disse o Senhor, é a casa de oração. Então, eu não... Alguém pode perguntar, mas casa de oração, existe alguma denominação? Existe uma denominação, várias denominações que existem, que se chamam casa de oração. Mas eu não estou falando apenas de denominação, eu estou falando que nós somos o templo do Espírito Santo, e aonde nós nos reunimos é a casa de oração. Por quê? Eu posso me reunir numa sala, eu posso reunir num templo até, mas é uma casa de oração, irmãos, porque a igreja somos nós, é um corpo, A igreja não pode ser dividida, irmãos. Se ela for dividida, a igreja de Cristo não é dividida. Isso é tão claro que quando o Senhor Jesus foi crucificado, lançaram sorte sobre a sua túnica. Quer dizer, ela não foi dividida. Jesus Cristo não é dividido. Ele não tem um pedacinho naquela igreja, outro pedacinho na outra, para ficar um brigando com o outro. Não, irmãos. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Qual igreja? A igreja que somos nós, que estamos espalhados pelo mundo.
e que muitas das vezes um frequenta uma denominação, outro outra, outro faz o culto em casa. Enfim, irmãos, não está apostatado da fé, não negou Jesus Cristo. Muitos pensam que apostatar da fé é deixar a igreja que ele estava e ir para outro lugar. Não. Se você está servindo a Jesus Cristo em espírito e em verdade, você não apostatou da fé, porque você crê em Jesus Cristo, você crê no mesmo Deus, no mesmo Espírito. Como é que você apostatou da fé? A não ser que você vá para uma outra linha de pensamento onde não é Jesus Cristo a cabeça. Aí é diferente. Todavia nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para apenas aconselhar. E o Senhor me trouxe em frente, irmãos, e nós lermos no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 em diante. 11 de Marcos, capítulo 11 de Marcos, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Somente até aqui. O Senhor Jesus ali, irmão, quando estava entrando ali em Jerusalém, e quando ele chegou próximo ao templo, nós podemos observar que logo, irmãos, ele começou a ver coisas que não estavam de acordo com aquilo que ele mesmo havia ensinado e aquilo que o Senhor nosso Deus, o Eterno, havia dado de ensinar. E naquele momento o Espírito de Deus, irmãos, com ousadia, tomou o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, irmão, e derrubou aquelas mesas, aqueles cambistas. E isso, por certo, trouxe ódio, porque quando você fala alguma coisa, irmãos, que é verdade para aquele que é mentiroso, ele não tem como se defender, e ele já tem um espírito contrário, automaticamente, irmãos, ele se vê numa situação de, vamos dizer assim, de vergonha, porque ele se sente envergonhado porque ele mentiu. Se ele for humilde, ele ainda consegue alcançar a misericórdia. Se ele for soberbo, irmãos, e não se humilhar, dentro dele se agiganta um espírito de vingança, porque ele não aceitou a repreensão que lhe foi dada. Não aceitando aquilo, irmãos, dentro dele começa a entrar espíritos de todas as formas. Espírito de ciúme, de inveja, de cobiça, de ódio, de guerra, enfim, muitos deles até cometem coisas absurdas. Até hoje, no dia de hoje, irmãos, quantos que querem, quando vê alguém ser promovido numa empresa, que queriam aquele lugar, ao invés de se alegrar por ver o seu companheiro indo bem, ele demonstra uma inveja, um ciúme. Uma pessoa assim não vai bem, porque se ela planta o que é bom, é a lei da semeadura, irmãos. O que se planta, se colhe. Então, se ela planta o que é bom, mesmo que demore um pouco, ela vai colher. E se ela não colher, os seus que virão depois dela colherão.
O importante é nós semearmos a boa semente do Evangelho de Cristo para que alguém possa desfrutar. Às vezes essas palavras que eu estou falando aqui, você pode dizer, já escutei isso diversas vezes e eu não vou escutar isso de novo. Pode ser que hoje essa palavra seja uma semente que caia no teu coração, que vai renovar a tua fé. Deus é quem sabe, irmãos. Depende do teu desejo de servir a Deus, da tua forma de servir a Deus. Se você se enjoa fácil com aquilo que é de Deus. Eu tenho o prazer de falar de Jesus Cristo, irmãos. E aqui ele viu aquela situação, irmãos. E passou então, irmãos. Aqui onde nós lemos, eu pulei, eu não fui até. Eu li essa parte de baixo, mas na verdade, irmãos, eu vou entrar agora no início da leitura, certo? Ele tinha saído de Betânia. E quando ele tinha saído de Betânia, observe, irmãos, ele teve fome. Por que ele teve fome? Porque ele estava numa mesma natureza igual à nossa, humana. E no corpo humano existem diversas coisas. Está sujeito a diversas coisas, irmãos. Não era diferente o Senhor, ele também sentia fome, sede, cansaço, certo, irmãos? E ele viu uma figueira que tinha muitas folhas. E chegou perto daquela figueira, irmãos, e olhou para ela e viu que não tinha nenhum fruto. E ele olhou para aquela figueira, irmãos, sem nenhum fruto. Chegando a ela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Por isso que nós, irmãos, temos que orar para produzir o fruto no tempo e fora do tempo. Nós estamos no tempo de orar a Deus, mas ali já tinha acabado o tempo. Não era mais o tempo da lei que ia se redimir o homem. Não era mais o cordeiro sendo imolado pelo sacerdote. Não era mais o sangue espargido dentro do templo. Não era mais preciso que o sacerdote entrasse pelo véu do templo. Estava chegando o momento de mudar a aliança, de cumprir toda a lei e os profetas. Então, aquela figueira simbolizava a antiga aliança. Não que ela não tivesse valor, irmãos, mas ela não seria mais ela que ia dar a salvação. Já estava chegando o Cordeiro de Deus, não seria mais o cordeirinho, aquele cordeirinho que a pessoa levava lá no altar para ser oferecido em holocausto, mas seria o Cordeiro de Deus. Por isso que quando João Batista batizava no deserto, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele olhou para aquela figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto e foram a Jerusalém. E vocês observam, então vai entrar no assunto que eu estava falando. E ele chegou aonde? Depois que ele falou que ninguém ia mais comer o fruto da figueira. Ele chegou em Jerusalém e viu aquilo que estava acontecendo no templo. E o que ele fez? Derrubou as vendas, derrubou os cambistas que vendiam, derrubou as mesas, expulsou os cambistas, perdoem, e os que compravam também, e os cambiadores, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso ao templo. Aí termina aqui no verso 16. Certo? Eu comecei a ler o versículo 12, depois eu continuei de novo, fui até ao verso 16. Então, irmãos, o que ele quis dizer? Vai mudar, vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança. E o homem, irmãos, ele quer hoje, nos dias atuais, mexer naquilo que o Senhor já fez.
desfazer aquilo que o Senhor já fez. E isso eu digo para os irmãos, estou falando de religião, irmão, estou falando de heresias que existem no meio do povo, pessoas que vendem o Evangelho, pessoas que negociam a palavra de Deus, pessoas que fazem negócios usando a palavra de Deus, igrejas que até dizem que não cobra nada, mas por trás, irmão, você vê desvio de dinheiro, tanta coisa. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. A nossa vida espiritual, ela é muito importante para nós. Nós não queremos fazer parte daquela figueira que estava seca, ela secou. Nunca mais ninguém comeu o fruto dela. Cumpriu o que o Senhor Jesus falou. Como está a tua igreja? Onde você diz que é igreja, porque igreja somos nós. Mas como está a liderança, a tua instituição, onde você se reúne com o povo? Ela está dando fruto, irmãos? Quais são os frutos? São frutos de amor? São frutos de misericórdia? São frutos de piedade? Ou o povo está saindo com medo, porque você condena todos ao inferno? Ou o povo está fugindo, porque ao invés de você ensinar, você aplica sentenças de cima de um púlpito, que você pensa que isso daí foi uma invenção sua, você nem sabe que isso daí, irmãos, nem existia tribuna, irmão. A tribuna, uma das primeiras tribunas que foram feitas foi Martim Lutero, irmãos, na época da Reforma, do protestantismo, porque nem existiam igrejas como tem hoje. Uma das primeiras igrejas construídas não foi nenhuma igreja evangélica, irmão. Foi uma igreja que não era evangélica. Depois da Reforma é que começaram a surgir igrejas evangélicas com muitas características da Reforma, inclusive a tribuna, que o Senhor Jesus, você nunca viu ele pregar em nenhuma tribuna. Hoje, todas as igrejas têm uma tribuna, tem um altar que eles falam tribuna, conforme a igreja. Mas isso não existia, irmão. O Senhor Jesus pregava nas montanhas, nas ruas, nas beiras das praias. É claro que se estivesse hoje, irmão, nós temos a comodidade. Eu não sou contra a tribuna, não sou contra nada disso, irmão. Mas eu já vi irmãos pregarem que Deus só fala em cima de uma tribuna. Como, irmão? Se quando o Senhor Jesus veio, não tinha tribuna aqui. Não tinha tribuna, irmãos. Pode procurar na história. Ou você não leu ainda, quando não descobriu. Uma das primeiras tribunas foi uma delas foi Martinho Lutero. Ele fez uma mesinha para colocar a Bíblia em cima, irmãos. Na época da Reforma do Protestantismo. Depois começaram a melhorar as coisas. Eu não sou contra, pelo amor de Deus, não sou contra. É mais cômodo, muito mais cômodo nós colocarmos a Bíblia em cima de uma tribuna. Não é? Então, irmãos, nós não devemos julgar. Eu também não estou julgando. Estou só dizendo que muita coisa você não sabe. Muita coisa você não sabe. Você não sabe porque você não leu, porque você não procurou estudar, porque você não procurou se dedicar nas coisas de Deus. O Senhor hoje fala para você, aprenda do Senhor, não do homem. O homem, eu estou passando para você aquilo que eu aprendi. Alguém me ensinou, mas eu vou orar a Deus primeiro e vou consultar, porque eu não quero falar bobagem aqui, irmãos. Entendeu? Aquela figueira secou. E como está a tua figueira? Será que o Senhor vai encontrar frutos nela? Ou você só tem folhagem? Tem denominações que você olha por fora, irmão, é a coisa mais linda. Mas só tem folhas. Quando você vai ver que você já está lá dentro, que você já aceitou a Jesus, já é batizado, aí você vai ver que não tem fruto.
Ah, mas lá Deus faz milagre, Deus faz isso, faz aquilo. É assim. Deus faz por causa da tua humildade. Mas você vai ver os frutos daqueles que estão lá na frente. Você vai ver corrupção, você vai ver vendas de ministério, você vai ver nepotismo, você vai ver mentiras, você vai ver enganos. Eu não estou citando o nome de ninguém. Você vai ver pessoas que valorizam mais o que tem dinheiro do que aqueles que não têm. Então, irmãos, aqui está a resposta. A tua figueira, irmão, aquela que você pensa que é a única figueira que dá fruto, ela já está secando. Porque a única figueira, a única oliveira, a única videira que sempre dará fruto se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por isso você, caro ouvinte, caro visitante, entre no teu quarto agora, faça uma oração a Deus e peça a Deus que abra os teus olhos espirituais e te mostre o que você tem que fazer. Já me pediram para fazer culto com live. Eu quero dizer que não tenho feito assim devido os meus aparelhos, irmãos, eles não são bons, são aparelhos antigos. Pode haver alguma falha. Então eu gravo e deixo na internet. Eu sei que talvez esse vídeo, não sei qual vai ser a visualização, porém eu quero dizer para você, figueira que está dando fruto, continue dando fruto. Não importa que os teus frutos sejam frutos pequenos, mas você está dando fruto. Não importa que alguém olhe para você e parece que as tuas folhagens não são tão belas, mas você está dando fruto. O importante não são as folhas, são os frutos. As folhas caem, as folhas secam e os frutos alimentam. Que esses frutos possam alimentar muitas almas, porque esses frutos são abençoados pelo Senhor. Porque o Senhor já entrou em Jerusalém naquele dia e já derrubou os cambistas. E hoje, na época que vivemos, existem muitos cambistas, existem muitos que fazem balcão de negócios, mas você continue pregando o evangelho genuíno, o evangelho da verdade, o evangelho que diz que Jesus Cristo vem e não vai demorar, que nós estamos passando pelo momento de dores de parto, mas você, minha irmã, meu irmão, caríssimo e caríssima irmã e irmão, embora você pense que Deus não está contente com o teu trabalho, saiba que quando você faz um vídeo para abrir o olho de alguém que está sendo enganado, Deus está te abençoando. Bem-aventurado aqueles que trabalham nesta obra. O Evangelho de Cristo não está preso, não será preso. O Evangelho de Cristo está solto. E você quer saber mais? Deus ainda vai te soltar mais ainda, para você ir aonde Ele te mandar. Porque você pensa que só é isso que tem, não. Tem muitas almas ainda que precisam de você presencialmente. Você pode dizer, eu não posso ir por causa dessa pandemia, mas o Senhor, Ele ainda vai abrir um caminho. E saiba que Ele sempre guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E que Deus possa fazer muitas das figueiras que estavam secas, porque eu creio nisso. O Senhor Jesus pode dar vida novamente àquilo que está morto. Que não existe nada impossível para Deus. Assim como Ele mandou ela secar, Ele pode mandar ela reverdecer. Então, vejamos o que aconteceu com a mulher que tinha a mão mirrada. A mão dela estava seca, irmãos. E o Senhor repreendeu e a mão dela estendeu-se. Eu me lembro uma vez que fui fazer uma visita numa casa que a irmã estava com a mão mirrada. Ela não era batizada, nem batizada não era, mas ela estava com a mão mirrada. Ela nasceu e ficou com a mão, depois de nascer, não me lembro, ela ficou com a mão mirrada, encolheu, ficou todo torta o braço. E quando chegamos ali,
o Senhor falou comigo, abre a escritura. Quando eu abri a escritura, caiu onde está escrito, a mulher que tinha a mão mirrada. O Senhor me visitou e disse para mim, expulsa essa enfermidade. Minha esposa estava comigo, irmão. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, não a mim, eu não sou nada. Naquele momento, irmãos, aquela mulher estendeu a sua mão e Deus libertou ela na hora. Logo ela creu em Jesus Cristo, teve batismo, ela foi batizada e o nome de Deus está sendo glorificado. Estenda a tua mão, mirrada. Hoje o Senhor te libertará. Os frutos que não estavam sendo produzidos na tua figueira, na tua vida espiritual, que o fertilizante desta palavra possa entrar dentro de você e renovar a tua força. Aqui o Senhor falava da antiga aliança. Logo surgiu a nova aliança, a videira verdadeira, cujo pai é o lavrador. Ele não quer que você seja uma vara que seque, porque aquela vara que seca se corta e se joga no fogo para ser queimada. Mas Ele quer que nós sejamos uma vara que produza. E o Senhor vai produzir em você, em mim, nos nossos filhos, na nossa casa, na tua família, a vida eterna. Seja fiel. Eu sei que talvez seja cansativo o vídeo que eu faço, eu não tenho tanto argumento, não me acho com um dom. Mas, irmão, eu sei que eu te amo. Durante o período em que tive o meu ministério numa denominação, eu agradeço a Deus que nunca tirei a liberdade de ninguém, irmão. Antes, eu procurei ajudar, porque era a única coisa que eu podia fazer, que eu sabia fazer. E o que nós precisamos é fazer isso, tentar ajudar e não tentar jogar fora. Quanto ao tirar, não compete a nós, porque não foi nós que colocamos. A figueira, irmão, ela não deu fruto porque Deus não permitiu. Ela estava seca, ela estava com folhas, mas não tinha nada, mas estava ali. O Senhor Jesus podia dizer, haja frutos em ti. Mas Deus sabe por que Ele escreveu, por que ficou aquilo daquele jeito. Porque, na verdade, parecia tudo tão bonito naquele tempo, mas já não estava dando mais fruto. Precisava uma nova aliança. E para começar uma nova, tem que encerrar uma velha. Não desqualificamos o que aprendemos no passado. Não desqualificamos o que foi feito nos tempos passados, na velha aliança, de forma alguma. O Senhor não estava desqualificando nada. O Senhor apenas estava dando uma instrução para nós, dizendo que Ele ia renovar, ia fazer coisa nova. Hoje o homem quer destruir o que o Senhor renovou, criar outras alianças com outras religiões, coisas diabólicas. Não vai ter mais, irmão. O que o homem vai fazer vai ser só para destruir. Mas Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja e coroar a sua amada. Não igreja de parede, CNPJ, não. Uma igreja que se chama graça. Uma igreja que está ligada não na placa institucional, mas que está ligada na cabeça que é Cristo. Uma igreja que se chama Jesus Cristo. Entre nela, ele disse, eu sou a porta. Quando você entra dentro de alguma coisa, você fica dentro daquilo. Então, se você entrar em Jesus Cristo, você entrou na arca da salvação, na graça da salvação. E ali Ele te guardará. Mas eu preciso de uma igreja para mim ir ouvir a palavra, para isso, para aquilo. Tudo bem, ore a Deus e Deus vai te mostrar. Eu já digo para você que aonde Deus me manda, eu vou com a palavra junto comigo, porque eu quero ter a palavra não na minha mão apenas, irmão. Não sou melhor do que ninguém, nem sou nada, mas eu quero ter ela no meu coração, para quando eu precisar pregar, eu pregar aonde Deus mandar, dentro do trem, do metrô, debaixo de uma árvore. Estava na Palestina e preguei para um islã, debaixo da árvore onde passou o Senhor Jesus, quando estava
Zaqueu em cima da árvore. Eu estava com um intérprete, ele fugiu e falou para os irmãos, aquele irmão ali é louco, aquele homem não está gostando e pode brigar e bater nele. Mas ao contrário, irmãos, no meu pouco inglês, que ele entendia inglês, ele me abraçou e me agradeceu por eu ter explicado para ele que aquela árvore, dizem que aquela árvore, né, foi aonde Zaqueu subiu e viu o Senhor Jesus. Deus me deu a graça de estar ali. Realmente parecia, porque era caminho de Jericó, da cidade velha. Então, irmãos, não tenha medo. O Senhor é contigo. Quem tem medo não é perfeito em caridade. O Senhor já te selou com o selo de Cristo. O selo da besta não vai te pegar. Você já tem o selo de Cristo. O Senhor já blindou você. E o que o homem quiser inocular em você com algum veneno, não vai mexer no teu DNA. Sabe por quê? Porque o teu DNA já está coberto com o sangue de Cristo. O que é blindado por Cristo, nenhum diabo, nenhum demônio derruba nem arrebenta, irmão. Antes você, com a palavra de Deus na tua boca, vencerá o maligno. Guarda esta palavra, seja fiel e o Senhor te guardará até o fim da tua vida. Deus seja louvado. Amém e amém.